Olha só, nós vamos dar continuidade, nós estamos tratando de arbitragem, né? É um outro ponto, um outro momento, é um outro momento que nós estamos discutindo de forma consensual de solução de conflito, e vamos evoluir, né? Vamos evoluir para ver se a gente consegue concluí-la na próxima semana, se a gente consegue concluí-la lá na terça, mais tardar na quarta-feira. Talvez, hoje eu creio que a gente não vai concluir, né? Mas nada é impossível. Pessoal, vamos fazer a projeção aqui para a gente dar continuidade. Então, pessoal chegando. Então, começamos a tratar da arbitragem. E foi o finalzinho, né? Foi onde a gente parou na aula de ontem, né? Na estrutura básica da arbitragem, onde nós verificamos a existência de uma pluralidade de partes, né? Então, nós temos que ter polos antagonistas. Deixa eu voltar lá, quem chegou? Ju, estão chegando. Nós temos que ter polos antagonistas, então nós temos aqui a parte 1 e a parte 2. A parte 1 e parte 2, elas possuem um problema, né, que nós chamamos de litígio ou conflito. Ou conflito. E elas não conseguem resolver entre si e optam por escolher um terceiro, designado árbitro, para promover a arbitragem. Né? Então, o árbitro... mas o árbitro pode ser uma câmara, pode ser uma turma, pode ser um tribunal, pode ser uma junta, pode ser uma pessoa também. O que vai acontecer? Dentro dessa relação, a parte 1, parte 2, ou seja, os litigantes, os conflitantes, eles em comum acordo, então há um elo aqui entre os dois, em comum acordo, eles escolhem quem é o árbitro, eles deliberam quem é o árbitro. E haverá uma relação das partes para com o árbitro, e posteriormente, após a apresentação de todos os documentos, de todas as reclamações, de todos os questionamentos, de todas as provas, o árbitro ele vai proferir, ele vai prolatar uma decisão. Decisão essa que, inclusive, tem um peso de decisão judicial, né? Equivale-se a uma sentença, onde vai estar pré-estabelecido a resolução do conflito, do litígio, do problema. Nós vimos isso na aula passada, que diferente do que acontecia na negociação, na conciliação e na mediação, onde havia uma autocomposição, né, uma composição homogênea, aqui na arbitragem nós temos uma heterocomposição. Porque haverá o quê? Haverá uma decisão por uma terceira pessoa que é estranha ao litígio, ao conflito. Acho que essa parte aí não tem tanto problema para nós. E aí você vem, foi onde nós paramos na aula de ontem, sobre os tipos de arbitragem, né? Segundo a Lei 9.307, nós temos duas possibilidades, nós temos dois tipos, né? Nós temos dois tipos de arbitragem. Nós temos a arbitragem de direito. Peraí, chegou mais alguém. Ok. Nós temos a arbitragem de direito e nós temos a arbitragem de equidade. Todo mundo sabe o que é equidade? O que significa a palavra equidade, pelo menos? Todo mundo tem ciência? E aí?
Não? Ô, professor. Não. É tipo tentar igualar as pessoas, dando a elas direitos diferentes. É muito próximo a isso aí, Rian. Mas vamos lá, a Jovilene deu, né, falou assim, não sei. Então vamos lá. O que é igualdade? O que é igualdade? Mesmo tratamento? Mesmo tratamento. Então vou fazer uma pergunta para você, Lívia, já que você falou que é mesmo tratamento. As mulheres, elas querem igualdade com os homens ou uma equidade com os homens? Ai, pessoal, peraí. Ai, meu Deus. Por isso que eu falei que eu não sei. Porque acredito que não tem como ser exatamente uma igualdade, porque nós não somos iguais. Acho que é a questão da equidade. Perfeito. Nós então, queremos ser respeitados, né? É o mínimo. Sim, não é questão de ser respeitados, mas assim, eu falo, quando fala de luta, né, de direitos femininos, né, os direitos das mulheres, na verdade, vocês não buscam igualdade, porque a igualdade seria o tratamento igualitário. Por exemplo, se você colocar uma mulher para trabalhar com força física, ela não vai conseguir desempenhar o mesmo trabalho que um homem em relação à força física, porque, naturalmente, com raras exceções, o homem tem um porte físico mais forte do que a mulher. Né? Então, em decorrência disso, a mulher ela teria um prejuízo. Então, se ela fosse receber pelo desenvolvimento do trabalho, ela não conseguiria receber de forma equivalente. Então, na verdade, o que se busca é um preceito de equidade, é um tratamento diferenciado para equilibrar as relações. Então, quando eu falo de igualdade, eu trato todas as pessoas iguais, nos mesmos parâmetros, nas mesmas condições. Eu não tenho nenhum tratamento diferenciado. E ainda que eu trate de forma igual, a pessoa ela pode ser prejudicada. Né? Ela pode continuar sendo prejudicada. Existe uma charge. Eu gosto muito para poder trabalhar a questão da igualdade e da equidade. Né? Então, você imagina que tem uma cerca e atrás dessa cerca existe um jogo de futebol, por exemplo. E aí você tem 3 pessoas, um adulto, um adolescente e uma criança. Se eu falar de igualdade, eu teria que pegar um banquinho do mesmo tamanho para todo mundo e entregar. Então, para que pudesse ver além do muro. Só que o adulto poderia conseguir enxergar além do muro subindo nesse banquinho. O adolescente talvez conseguisse, talvez não. Mas, sem dúvida nenhuma, a criança pequena, ela não conseguiria ver através do muro, porque ela não daria altura. Porém, eu tratei de forma igualitária. Eu tratei de forma igual, né? Equivalente. Isso é a igualdade. Quando eu falo da equidade, eu vou tratar as pessoas de forma diferente em decorrência das suas diferenças, para poder tentar equilibrar as relações jurídicas, as relações processuais, as relações comerciais, as relações legais. Nesse caso, como adulto, ele daria um banquinho baixinho para ele, eu daria para o adolescente um banco um pouco maior para poder colocá-lo em uma condição que ele pudesse ver através do muro, e para a criança eu daria um banquinho com maior projeção, uma plataforma, o que fosse, para que ela pudesse efetivamente ver através do muro. Então, você tem uma frase do Rui Barbosa, que é o tataravô lá da atriz lá da Globo, né? Ele fala o seguinte, que a equidade é tratar os iguais na medida da sua desigualdade. Então, você vai ter um preceito de desigualdade para que haja um preceito de equivalência, para que haja efetivamente uma igualdade. Quer ver exemplos? Exemplos práticos. Nós temos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela está pautada no preceito de
equidade. Por que equidade? Ah, mas a lei da Maria da Penha é para proteger violência doméstica contra a mulher. Só que existem homens que apanham dentro de casa também. Por que não protege? Não protege porque, normalmente, quem sofre mais são as mulheres, porque a mulher está numa situação de maior vulnerabilidade, são os filhos, né, são os idosos. Então, você tem essa situação. Então, você utiliza da equidade. Outra situação de equidade, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, nós tivemos o que é chamado inversão do ônus da prova, né? Quando você tem uma relação de consumo, o consumidor ele apresenta o problema e é responsabilidade da empresa provar que aquele problema não existiu ou que existiu por culpa exclusiva do consumidor. Prova técnica fica ali com a empresa. Por que isso? Porque a empresa ela tem o conhecimento do produto que ela produziu. A empresa tem lucro, ela tem normalmente tem maior capital do que o cidadão. Porque a empresa ela tem condições de ter um aporte, um corpo técnico-jurídico muito maior, ou até mesmo mais especializado do que o próprio cidadão. Então, por conta disso, nós temos equidade. Essa equidade pode ser em decorrência de direitos, essa equidade pode ser em decorrência financeira, de conhecimento técnico, né? Para você precisa analisar essas situações para poder verificar e promover um equilíbrio, né? Um equilíbrio justo, para que efetivamente... Oi? Essa equidade seria o mesmo que igualdade material? É isso que eu estou acabando de falar. Não é igualdade material. Porque eu não peguei. Quer ver uma igualdade material? Felipe, você mata o Ideildo que está ali tomando um vinho, né? Está conversando, para você ver que ele nem está escutando. Então, assim, você mata o Ideildo. A pena pelo crime de homicídio, ela está tipificada no Código Penal. Se a Liliane matar o Ideildo, a pena dela é a mesma que está ali. Ela pode ter uma variação, a maior ou a menor, em decorrência da circunstância, em decorrência das condições, né, que são os agravantes, as qualificadoras. Isso é igualdade material, está preconizado, a lei. A equidade é tratamento diferenciado mesmo. Na Lei Maria da Penha, se você mora lá, você é casado, você agrediu a sua esposa. Sua esposa evoca, né, evoca lá o atendimento da autoridade policial. Você vai ser algemado, você vai ser levado para uma delegacia, você vai ser preso, autuado em flagrante delito, você vai ser conduzido para uma carceragem, ok? Você vai ser conduzido para uma carceragem, você vai ter que apresentar, você vai responder o processo, né, de lesão corporal com base na Lei Maria da Penha. O juiz ele vai poder determinar o afastamento do lar, se ele entender que existe risco para a companheira ofendida, para a prole, ok? Então, você olha a medida. Agora, muda a situação. Se sua esposa te bater, você pode ligar para a polícia. A polícia vai te atender. A polícia vai fazer um boletim de ocorrência. Aí vai chegar lá no delegado, dependendo do que aconteceu, né, provavelmente vai ter alguma escoriação, coisa mais simples, que a gente chama lesão de natureza leve. Ele pode, de repente, gerar um TCO, né, um termo circunstanciado de ocorrência, e liberar a pessoa. Ou ele pode instaurar o inquérito por uma lesão corporal, se caso tenha, né, hematomas, tenha alguns machucados, aí já pode de natureza média ou grave. Só que a sua esposa, ela vai ser liberada, dificilmente ela vai ficar presa, né? E ela vai ser liberada e ela vai voltar para onde? Ela vai voltar para dentro de casa, porque não tem afastamento do lar, né? Não existe essa medida protetiva. Aí eu viro para você e falo, é uma igualdade material? Hein? Não. Então, É uma equidade. É uma equidade. Né? Então, assim, a equidade, a gente vai ter que trabalhar, né, a questão do direito. Quando, né, você pega a legislação, inclusive está aí no slide de vocês, né, o artigo 2º fala que a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. E aí, quando você fala da arbitragem de direito,
você tá mencionando que é aquela atividade em que o árbitro ele se equipara a uma atividade do juiz togado, entendeu? O árbitro, né, que for estabelecer, ele vai se equiparar para o momento da arbitragem a uma condição próxima à de um juiz togado. Quem que seria o juiz togado? O juiz togado é o juiz natural, o juiz concursado, né, o juiz de carreira, né? Então, assim, a ideia é essa, a equiparação, com a diferença de ser um julgamento convencional nos limites, né, do que houver sido combinado pelas partes, do que houver sido disposto na convenção arbitral. E quem vai estabelecer esses paradigmas são as partes, diferente quando você busca o Estado juiz, né, o Poder Judiciário. Quando você busca o Poder Judiciário, são os códigos processuais, os códigos materiais, que vão estabelecer o quê? Os parênteses e os limites de atuação do agente estatal, no caso ali, o juiz de direito, tá? Você tem ainda, em relação a essa arbitragem de direito, nós temos o dispositivo legal. No próprio artigo 2º da Lei 9.307 de 1996, que está aí disposto nessa página, no parágrafo 1º desse artigo, menciona o seguinte, que poderão as partes livremente as regras de direito que serão, poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Então, essa ideia, a ideia de direito, então, a ideia de quando nós falamos de arbitragem em direito, ela está mencionando o quê? Ela está mencionando a equiparação do árbitro ao juiz togado, com a distinção de que, num juízo convencional, os limites, né, que vão ser adotados são aqueles que as partes pré-entabularam lá na convenção arbitral. E aí, o tipo legal, ele está lá no artigo 2º, parágrafo 1º. Eu também tenho a questão da arbitragem por equidade, né? E aí, quando a gente fala da arbitragem por equidade, de equidade, você tem a definição que está no quadro para vocês, é o quê? Que o julgamento de equidade é aquele em que o árbitro, abandonando a regra geral e abstrata, consagrada na norma, busca formular e aplicar como regra particular a regra particular e própria para aquele determinado caso, regra que ele deva elaborar de acordo com sua própria consciência, observando determinados princípios sociais e morais, em tudo análogos àqueles que inspiraram a legislação, quando elaboraram a regra abstrata ou norma. Sintetizando, é você tentar aplicar a lei ao caso concreto, adotando o quê? As suas devidas a sua especificidade. Por isso que aí você coloca aqui, ó, dentro do material, né, você tem a fala, né, você tem o posicionamento, tá aqui, ó. O árbitro regra que ele deve elaborar de acordo com a sua própria consciência. Isso aqui, a própria consciência, está dizendo para o sujeito, olha, 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos, 2 medidas. Você vai trabalhar, você vai analisar de forma o quê? Desequilibrada. Dentro da relação. Pois não. Oi, Lê. Boa noite. Boa noite. Então, assim, você vai encontrar dentro do mesmo contexto, 2 pesos, 2 medidas. Então, nós temos essa relevância, né, para destacar dentro da questão
da equidade, eu terei um tratamento que não é isonômico. É um tratamento que é desigual, porém, para que atinja uma igualdade. Né? Há um desequilíbrio para que haja um equilíbrio. Né? Há um desequilíbrio para que haja um equilíbrio. Se não houver esse desequilíbrio, sempre irá prejudicar, sempre irá tender em favor da parte mais dominante, da parte que possui maiores condições, possui maior compreensão técnica, que possui maior esclarecimento. Né? Então, você tem essa situação. A arbitragem por equidade, ela também tem um fundamento legal. O fundamento legal está no quê? No artigo 2º. Artigo 2º da Lei 9.307. E o artigo 2º ele vai mencionar o quê? Poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com bases nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Olha lá, parágrafo 2º, o parágrafo 2º, né, o parágrafo 2º, poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Olha, acho que não fica muito complicado da gente entender. Os princípios gerais de direito, vocês estão tendo com a Priscila já? Não estão tendo? Sim, sim. Oi? Oi, Pedro. Estamos sim, em teoria. Então, dentro da teoria, vocês estão tendo lá com a Priscila. Então, acho que eu não vejo que vocês vão ter muito problema aí. Usos são as coisas usuais, os costumes são as tradições, as convenções daquela localidade. E a questão das regras regras de comércio, né? A valorização, o livre comércio, o laissez-faire, laissez-passer, né? Já diriam os franceses. Nós vamos pegar aí a questão de segurança nas relações comerciais, responsabilidade pelo fornecimento do produto que porventura seja viciado. Né? Então, a gente tem essas pré-condições aí já entabuladas, e obviamente, já fica claro e evidente que a questão da arbitragem por equidade, né? Ela vai se realizar com o quê? Com base nesses princípios, mas para poder assegurar a um terceiro, né, o benefício que normalmente pode ser aquela pessoa que buscou. Então, ponto para a nossa equidade: tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade na medida da sua desigualdade. E aí vem a convenção de arbitragem, né? A convenção de arbitragem, que é uma manifestação expressa de vontade. Quando eu vou realizar uma arbitragem, eu escolho os mecanismos arbitrais, né? Então, essa escolha do mecanismo arbitral, ela é um tanto quanto subjetiva. Subjetiva lembra da facultas agente, né? Subjetiva da parte, é uma faculdade de agir da pessoa, é uma autonomia, né, da vontade, devendo, nesse caso aí, ser vontade demonstrada por uma convenção de arbitragem. Então, se a empresa A e o fulano B, eles decidirem entrar em processo de arbitragem, de negociação, né, arbitragem, de conciliação, de mediação, diferente do que acontece ali, que você pode fazer direto, no caso, principalmente no caso da conciliação, a negociação, né, você faz de forma direta, e a mediação também, que você vai estar deliberando. Aqui na arbitragem... Cristiano. Oi? Cristiano. Oi, tá cortando. Liliane, eu não sei se é comigo ou se é com outras pessoas, está cortando muito sua voz, está ficando um longo tempo sem ouvir nada. Tá, eu vou reiniciar aqui, e me dá 2 minutos então, vou reiniciar rapidinho, para ver se eu consigo evitar esse problema. Espera aqui. Continua dando lag. Por enquanto, para mim, não. Tá tranquilo agora. Tá, beleza. Inclusive, na hora que eu saí, o Meet me baniu
Eu tive que abrir a agenda para poder conectar de novo, não deu para poder voltar direto, por isso demorou um pouquinho mais. Vamos lá. Aonde que eu estava que a coisa começou a desandar? Que aí eu volto um pouquinho. Cristiano, Fala comigo. o tipo de arbitragem, ele é conforme o caso? Oi? O tipo de arbitragem, igual de direito, de equidade, que você falou até agora, ele é Sim. aplicado conforme o caso? É facultado, as pessoas decidem, né? Ah, tá. Tá, então vamos voltar um pouquinho, vou voltar na questão do tipo, né? Foi até o ponto do questionamento da Kézia, que a gente volta. Quem não tem cão, caça com gato. Estão me ouvindo? O celular tá bem melhor, professor. Oi? Pelo celular tá bem melhor. E aí eu não estou utilizando a internet de casa, estou utilizando o meu 4G. Aí, né? Uma hora vai comer 3G. Então, assim, mas tá bom, vamos lá. Aqui não dá para mim estar projetando, estou reiniciando a máquina, vamos ver se de repente faz uma leitura diferenciada, e aí quem sabe a internet lá melhora, mas até lá a gente vai evitando. Então, Kézia, a gente estava mencionando, vocês têm um material que eu mandei para vocês ontem, então nós vamos tratar dessa forma para poder a gente dar andamento. Então, assim, quando nós temos o tipo de arbitragem, nós temos dois tipos de arbitragem. Nós temos o tipo de arbitragem de direito e nós temos o tipo de arbitragem de equidade. No tipo de arbitragem de direito, nós temos a possibilidade, a equivalência, né? O árbitro, ele se equivale ao juiz togado. Então, haveria uma equivalência de poderes, por assim dizer, entre o árbitro e o juiz, tá? Isso aí a possibilidade está prevista no artigo 2º da Lei 9.307 de 1996, tá bom? Então, essa prerrogativa, né, essa máxima aí, ela vai estar funcionando conforme a legislação, né, a 9.307. E aí nós passamos no material uma definição do Carreira Alvim, do ministro Carreira Alvim, um grande jurista, que ele coloca aqui, quando a arbitragem é de direito, a atividade do árbitro se equipara à atividade do juiz togado, com a única diferença de ser um julgamento convencional nos limites do que houverem as partes disposto na convenção arbitral. O que seria isso? Diferente do que acontece num processo forense, num processo judicial, onde o parâmetro para a deliberação, para o julgamento, é o Código de Processo, a legislação material, né, ou seja, a legislação vigente. Quando nós falamos de arbitragem, no caso, a arbitragem, as partes estabelecem os parâmetros. As partes estabelecem os parâmetros para a realização daquela arbitragem. E aí, nesse caso, o árbitro, no caso da arbitragem de direito, o árbitro se equivale à figura do juiz togado, porém com poderes limitados àqueles que foram convencionados pela parte, porque o juiz togado, ele tem a liberdade processual, né, a liberdade que o direito, que a legislação lhe assegura para a atuação, diferente do que vai acontecer, por exemplo, com a questão da figura do árbitro. E aí nós temos o outro ponto, a outra modalidade, que seria o quê? A arbitragem por equidade. A arbitragem por equidade está lá no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 9.306, que fala: também poderão as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais do direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio, que foi aonde que eu estava tentando falar, e me parece que deu aquela bugada, né, na internet, e a gente não conseguiu gerar uma fluidez. Então, dentro desse contexto, quando a gente fala do preceito da equidade, quando eu falo de equidade, aí a gente já explicou o que viria a ser a equidade. A equidade é um tratamento, né, diferenciado entre as pessoas, tratamento diferenciado esse que ocorre porque as relações comerciais, as relações sociais, as relações obrigacionais, elas têm um peso diferente, a condição das pessoas é diferente,
né? Então, por conta disso, pode haver o preceito de equilíbrio, né? Para que há necessidade de pesar. Pega a deusa, a balança, para você entender, né? Pega a balança, tá lá a Têmis com a sua balancinha. A balancinha, ela tende para um lado. Então, para que haja equilíbrio, eu tenho que colocar peso do outro para, assim, equilibrar. A ideia da equidade é essa. Eu vou tratar diferente as pessoas dentro da sua diferença. Então, se eu falar dentro de um processo, eu vou ter um condão, né, diferente, né, no tratamento das partes, em decorrência do quê? Das diferenças existentes entre as partes que estão litigando. Aí eu citei exemplo na Maria da Penha, citei exemplo na relação de consumo, poderia citar exemplo no Estatuto do Idoso, citar exemplo no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Podemos citar na questão do direito criminal, do direito penal, né? Você tem lá a máxima, o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve o réu, na dúvida, solta o réu. Né? A ideia do indúbio pro réu, para não prender, para não privar a pessoa de seu bem maior após a vida, que seria a liberdade. Depois da vida, o maior bem que nós temos é a liberdade. Então, por conta disso, você tem lá julgar. Só que, quando você fala de crimes contra a vida, né, no caso, crime de homicídio, etc., crimes contra a vida, essa figura que são julgados pelo tribunal do júri, essas figuras aí, elas perdem a possibilidade do indúbio pro réu, e aí passa a ser indúbio pro societate, ou seja, em defesa da sociedade. Na dúvida, proteja a sociedade. Então você não sabe se a pessoa efetivamente cometeu o delito, tenha receio, né? Você não tem prova cabal, mas pressupõe-se que há indícios mínimos que ele tenha cometido, e aí você vai lá e condena e retira essa pessoa da sociedade, porque ela demonstra o quê? Incapaz de viver em sociedade. Eu entendo que foi isso que utilizou com o Bruno, porque não tinha, né, o goleiro Bruno, porque não tinha nada que pudesse provar a culpabilidade dele. Né? Então utilizou aí o preceito da equidade. Tem dúvida? Tem um pouquinho de sangue, aconteceu isso, foi juntando lá um quebra-cabeça e criaram o crime, né, o tipo penal, e aí do tipo penal gerou essa responsabilização dele. Então, até aí que a gente estava desenvolvendo, né? Creio que foi aí que nós paramos. Vamos ver aqui, ainda bem que enquanto a benção do meu bendito está rodando. Então, nós temos lá, essa convenção, né, essa arbitragem, ela vai seguir o quê? Ela vai seguir uma convenção arbitral. A convenção arbitral é como se fosse um manual, como se fosse o quê? Uma regra, um contrato. É a manifestação expressa da vontade dos envolvidos na arbitragem. Então, eles vão estabelecer as condições, como que deve ser analisado a querela, qual que deve ser a ótica, quais são as possibilidades de fazer prova, né? Eles podem delimitar tudo, se vai ouvir testemunha, quantos são, se não vai, se é somente depoimento pessoal, se é análise contábil apenas, não interessa, as partes é quem vão estabelecer. E aí, dentro dessa convenção de arbitragem, nós temos lá o artigo 3º da Lei 9.307. O artigo 3º fala o seguinte: as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Né? Ou seja, a escolha do mecanismo arbitral, ela é subjetiva, ela é da facultas agente. O sujeito tem desejos e ele que vai definir quando ele vai exprimir essa vontade e o que ele vai exprimir, né, nesse documento que possa possibilitar aí a mediação, tá? Desculpa, não, a arbitragem. Me perdoes. Então, eu tenho aqui a convenção de arbitragem. A convenção é uma manifestação expressa, né? Sem essa convenção, não é possível acontecer a arbitragem, porque tem que haver os paradigmas, tem que haver os parâmetros, né, que as partes vão preconizar. Então, a escolha do mecanismo arbitral ela é subjetiva da parte, autonomia de vontade,
devendo essa vontade ser denominada expressamente pela convenção de arbitragem. Ufa. Respira, respira, respira. E aí, continuo. Até aqui deu para pegar, tá indo normal, tá muito rápido. A gente volta um pouquinho, posso continuar aqui o próximo passo. Pode continuar, professor. Show de bola. Continuar. Então, nós temos aqui dentro da convenção de arbitragem, nós temos a questão estrutural, né? A estrutura da convenção de arbitragem. Então, eu tenho a cláusula compromissória. A cláusula compromissória, ela vai ser originada em decorrência de um consenso antecipado, né? Um consenso antecipado. Então, é uma cláusula de compromisso, né? É um contrato, alguma coisa, é um consenso antecipado que já normalmente é de onde vem o problema, a gente vai discutir mais à frente. E nós temos o compromisso arbitral, né? Esse compromisso arbitral, ele vai surgir durante o curso do contrato, né? Durante aí o curso da relação comercial entre as partes. Vamos lá? Vai ela aparecendo. Ok. Então, quando eu falo de cláusula de compromissória, né, a sua definição legal, eu pego a Lei 9.307 de 96 no artigo 4º. Tá? A 9.307 de 96, artigo 4º. E aí eu vou verificar na leitura desse artigo a definição legal do que vem a ser cláusula compromissória. Artigo 4º. Lei 9.307 de 96. A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Então, assim, aqui já ficou claro para nós que essa cláusula compromissória, ela já prevê dentro da relação, dentro do contrato, né, quando as pessoas vão pactuar, quando as pessoas vão celebrar, vai estabelecer uma condição lá, olha, se der algum problema aqui, se der alguma celeuma, se deu alguma dúvida, se houve descumprimento, se quer desfazer, nós vamos buscar a junta de arbitragem, o tribunal arbitral, o conselho arbitral, ok? Ok. Ponto. Então, essa aqui é a cláusula compromissória, é o compromisso de buscar a arbitragem para a solução do problema, caso esse problema venha a aparecer, venha a acontecer. Você segue esse entendimento? Pois não. Quem está aí? Está aberto. Deixa eu ver quem está aberto. É ali mesmo. Deixa eu fechar ela aqui. Ô, professor, o senhor mutou seu microfone. Tentei mutar a Liliane e mutei a mim mesmo, né? Sacanagem. E aí você tem a cláusula compromissória, né? Está no parágrafo 1º, né, do artigo 4º, que fala o seguinte: a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira, né? Então, a cláusula ela tem que estar escrita no próprio contrato, é aquilo que a gente mencionou agora há pouco. Você tem as partes, né? As partes elas vão discutir, as partes elas vão debater, elas vão construir um contrato. O contrato é uma lei entre elas, gera uma obrigação bilateral. E aí, dentro desse contexto, né, da norma contratual firmada entre as partes, né, dentro da norma contratual firmada entre as partes, nós vamos ter o quê? As estipulações das cláusulas, das condições de existência, de validade e de resolução desse contrato, em caso haja algum tipo de prejuízo, em caso haja algum tipo de descumprimento. Dentro dessa forma, eu vou estar estabelecendo dentro desse mesmo contrato o quê?
a cláusula compromissória, né, de forma escrita, obviamente, né, prevendo o quê? Prevendo a utilização do modelo de arbitragem para solucionar os problemas, ok? E aí essa cláusula compromissória, ela passa por um preceito de validade, né? Está lá no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 9.307. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especial para essa cláusula. Aí você tem a exigência aqui da condição de validade, que é interessante a gente fazer uma leitura até mesmo mais comedida. Deixa eu só liberar um negócio aqui, senão eu não vou conseguir trabalhar com vocês. Só um segundinho aqui. Tudo computador é todo com... Cristiano, depois eu tenho uma pergunta, tá? Faz a pergunta, pode fazer. Enquanto eu vou resolvendo aqui, Kézia, faz aí de uma vez a perguntinha para nós. Pode fazer, meu anjo. Kézia. A qualquer momento, uma das partes... Tá. A qualquer momento... A qualquer momento, uma das partes, eu não entendi o resto. Kézia. Alô? Tá ouvindo agora? Ele saiu de novo. Pessoal, mas para vocês, meu som tá saindo? Meu áudio? Agora tá, Kézia. Tá bom, obrigada. Kézia. Oi? Agora você está me ouvindo? Porque eu não estava te ouvindo. Estou te ouvindo também. A qualquer momento, uma das partes ou ambas as partes pode desistir da arbitragem? Pode, né? Pode. Mesmo depois de ter assinado. Só que depois... O que acontece? Não é uma forma consensual de solução de conflito? Você vai buscar o árbitro quando você não consegue solucionar o conflito. Porque se você consegue solucionar o conflito, você não vai buscar árbitro. Depois que você iniciou a arbitragem, se as partes conseguirem compor, se as partes conseguirem resolver, elas vão acordar. Não vai ter necessidade de um terceiro decidir. Tá. Entendeu? Então nós não vamos ter esse problema. Tá bom. Eu acho que eu tô a pé de computador. Pelo amor de Deus, eu comprei um computador novo e aí ele me faz o favor de não... Eu desliguei aqui agora, porque está tudo compartilhado no Google. Para tudo tem que ligar pelo celular e eles não estão comunicando, mas tá bom. Tudo aquele reconhecimento de 2, 3 etapas.
Mas vamos lá. Então, nós temos essa situação. Então, a cláusula primeira, a cláusula do parágrafo 2º do artigo 4º, ele fala lá, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, que tem que haver uma anuência, tem que haver um acordo entre as partes para que a arbitragem ela possa ser utilizada como mecanismo de solução das controvérsias existentes em decorrência daquele contrato. Ponto. Eu acho que isso aí para nós não tem nenhum questionamento. E aí tem a segunda parte, que é muito interessante, que ela coloca o seguinte, ó, tem que concordar expressamente, né, com a instituição, desde que, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Ou seja, a pessoa ela vai ter que assinar, destacar que ela está ciente, então tem que estar negrito, e é diferente dos contratos que você rubrica normalmente somente na página ou no final do contrato, nesse caso aqui você vai colocar, você vai assinar, né, na próximo a cláusula para poder dar ciência, para poder demonstrar de forma categórica, cristalina, que você está cientificado e concordando, anuindo com o entabulamento, né, com a disposição dessa condição para da arbitragem para a solução das controvérsias. Seguindo aí o material. O material próximo aí fala o quê? Da cláusula compromissória e seus efeitos. A cláusula, os efeitos. Efeito pode ser positivo ou negativo. Nós vamos colocar com o efeito positivo. O efeito positivo da cláusula compromissória é vincular as partes no que se refere a litígios atuais ou futuros, né, obrigando-as reciprocamente à submissão do juízo arbitral. Então, você está vinculando de forma positiva e obriga as pessoas a cumprirem ali, né, futuramente, caso aconteça alguma querela, o juízo arbitral. E a forma negativa, né, qual que é o preceito, qual que é o efeito negativo? Afastar a jurisdição estatal, submetendo as partes à jurisdição dos árbitros. Então, você está tentando retirar, né, da ação do Estado, para que as coisas sejam céleres. Na aula passada, na aula de ontem, eu citei para vocês uma das razões do porquê que é uma arbitragem, né, por que a forma consensual de solução de conflito é tão interessante. Né? Eu falei a respeito de um processo judicial, e um paralelo com a questão da arbitragem. Vamos supor que a arbitragem vai demorar 2, 3 anos. Exemplo, uma coisa muito longa. Nós temos um caso aqui que demorou, no Brasil, que demorou muito, né? O CAD, o Conselho de Administração e Desenvolvimento Econômico, ele demorou alguns anos para julgar se a Nestlé e a Garoto poderiam, né, se a Nestlé poderia comprar Garoto, né, se isso não representaria um monopólio, se isso não causaria um prejuízo nas relações comerciais, se não causaria um prejuízo aí dentro das relações de acesso aos produtos de gênero alimentício. Demorou alguns anos e deliberou que a Nestlé poderia comprar Garoto, e hoje a Garoto faz parte do portfólio da Nestlé. Então, assim, é um exemplo de conselho arbitral. Quer ver um outro conselho arbitral? Você já deve ter ouvido falar de OMS. OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, quando você tem uma querela entre países, você busca a OMC para poder solucionar. Então, a OMC vai decidir quem está certo, quem está errado, quem fez, quem não fez. Você tem essas condições, você tem essas prevalências aí. Tá? Então, a cláusula compromissória, ela tem autonomia, ela goza de uma autonomia em relação ao contrato em que ela está inserta, ou seja, em qual ela está inserida. Isso está destacado no artigo 8º da lei que a gente está citando, que é a 9.307. O artigo 8º, ele menciona o quê? A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver incerta, ou seja, inserida, de tal sorte
que a nulidade deste não implica necessariamente a nulidade da cláusula compromissória. Vamos lá, a cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver incerta, ou seja, inserida, de tal modo que a nulidade deste contrato não implica necessariamente a nulidade da cláusula compromissória. Olha o aspecto, né? Então significa que se o contrato tiver algum problema, por exemplo, se for declarado nulo, por exemplo, eu vou poder buscar a tutela do Estado, né? A jurisdição do Estado. Não, se tiver a cláusula arbitral, eu vou ter que buscar a cláusula arbitral, porque ela não vai ser nula. Aí é o árbitro quem vai decidir as possíveis compensações que possam decorrer pelo não cumprimento, né? Pelo não cumprimento daquelas condições e pela nulidade das partes do contrato. A arbitragem, né? Do ponto de vista da sua estrutura, seguindo. Vamos seguir aqui. A arbitragem do ponto de vista da sua estrutura, seguindo o material lá. Não, só falei demais. Possui uma certa autossuficiência relativa, tá? Como é que seria isso? Tentando entrar aqui. Tá segurando o telefone, legal não. Como as partes podem eleger regras, essas regras são os critérios, critérios próprios, né, do julgamento, como que ela vai ser dirimida, como que ela vai funcionar. As partes podem também afastar direitos que são tópicos. Eu posso solicitar que não seja apreciado determinados direitos ou determinadas legislações, elas não sejam aplicáveis. Então, se você tem a situação, as partes, só um segundinho aqui de novo, tá? Estou voltando aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu lembrar minha senha. Ih, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim aqui, então vou ter que ficar no celular, porque perdeu a minha senha, ela estava salva, não sei minha senha, não. A senha doctor, eu não sei, não. Então, assim, as partes, elas vão estabelecer essa condição, as partes vão eleger dentro do contrato os critérios para o julgamento, quais são as condições, quais que são as legislações que serão aplicadas, quais legislações não poderão ser aplicadas. Elas preconizam no contrato, né, porque no direito, vocês vão ver no direito, quando a gente falar de direito contratual, nas obrigações, né, em especial na análise de contratos, nós vamos verificar que o contrato é uma parte, é um documento que vincula os envolvidos, e por vincular os envolvidos, por obrigar as partes, ele se torna lei entre as partes. Então, e para sua interpretação, ele tem que ser feita uma interpretação plena, ou seja, numa interpretação integral. Eu não consigo interpretar apenas fragmentos. Porém, as partes, quando você tem o juízo arbitral, quando você cria uma cláusula compromissória, as partes podem estabelecer depois quais as partes, né, quais são os fragmentos do contrato que serão utilizados para poder dirimir, né, para poder solucionar. Eles podem ajustar, né, que a arbitragem será instituída e processada segundo as regras instituídas por algum órgão, alguma entidade especializada. Então, você pode estabelecer, vão decidir segundo a Organização Mundial do Comércio, segundo o Tribunal Penal de Haia, exemplo, né, Tribunal Penal Internacional, a Corte Interamericana de Comércio. Então, você vai ter essas condições, você vai ter essas possibilidades de evocar. Eu quero que seja julgado conforme a legislação britânica, conforme a legislação norte-americana. É direito seu. Na arbitragem, você vai poder estar fazendo essas situações. É amplo, né, te dá essa possibilidade.
Tá? Cláusula compromissória cheia, seguindo aí, abrange tanto a instituição quanto o processamento, submetendo totalmente o regramento a um órgão ou uma entidade especializada. Está lá no artigo 5º. Reportando-se às partes na cláusula compromissória as regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula ou em outro documento a forma convencionada para a instituição da arbitragem. Quer ver uma situação que a gente coloca aqui a questão da fechada, da cláusula compromissória cheia? Vocês já viram situações de atletas que foram pegos em doping? Todo mundo tem certeza, todo mundo já deve ter visto, noticiado no jornal. Atleta X, ele foi diagnosticado no doping, né? Futebol, qualquer esporte. Ele vai recorrer aonde? À corte arbitral, né? Que são os árbitros, são pessoas que vão poder apurar. Então, é uma cláusula, aqui é um exemplo de cláusula cheia, né? A relação para o atleta profissional, né? Ele se submete a essa condição, né? O atleta profissional ele se submete a essa condição, né? De estar sujeito às regras, às imposições de determinado grupo, de determinado tribunal, de determinada pessoa. Tá? Então, a ideia é essa. Aí eu também tenho o quê? Eu também tenho a cláusula compromissória branca, né? Dando uma seguida aí. A cláusula compromissória branca é o quê? Restrita à instituição da arbitragem, né? E ela ocorre quando não há acordo ou manifestação prévia, sendo um instrumento cogente da relação ao compromisso arbitral. Então, assim, as pessoas só falaram, olha, vamos estabelecer aqui da possibilidade de ter o juízo arbitral, mas eu não especifico como que vai dar, quais são as condições, eu não estabeleço quais são os parâmetros, né, para poder estar acontecendo, para estar ocorrendo essa arbitragem. E aí, nesse momento, eu vou fazer o quê? Nesse momento, eu vou estar estabelecendo apenas as condições mínimas, né, para a sua possível implementação. Isso está onde? Isso está lá no artigo 6º. O artigo 6º, ele vai mencionar o quê? Não havendo acordo prévio, o acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada, ela manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, pode ser correio. Hoje, inclusive, não vai ser comum, mas não vai entrar para arbitragem. Mas a questão processual, ela pega, por exemplo, desde que você tenha comprovação. Então, pode ser um e-mail com resposta de ciência. Isso aí já geraria... Poxa vida! É a internet, então, meu Deus. Não vai ter jeito, não. Deixa eu pegar um tripézinho para segurar, para ficar segurando a tecla. Então, o celular está melhor do que lá, né? Então, vamos pegar aqui, vou ter que olhar essa internet, ver se eu troco essa internet. Não tem jeito, não. Então, assim, as pessoas, as partes, elas vão estabelecer a condição para inaugurar, né? Então, você vai notificar a pessoa de forma escrita, conforme, né, como está expresso na legislação, né, no artigo 6º. E aí você vai manifestar o quê? A vontade de iniciar essa arbitragem. Feita essa notificação, a pessoa recebeu, você vai convocar o quê? Uma data, dia, horário, local. E aí, nesse local, ela vai firmar o compromisso arbitral. Então, você tem uma manifestação, né, a cláusula em branco seria isso. Você só fala, né, sobre a possibilidade de instituição. E aí, a pessoa ela depois tem que comparecer. O que acontece? Se não houver o comparecimento da parte convocada, né,
ou caso ela compareça e ela venha recusar afirmar o compromisso arbitral, aí, nesse caso, a outra parte, ela poderá o quê? Propor uma demanda, né, perante o Poder Judiciário, uma ação judicial, tá? Aí o artigo 7º da Lei 9.307, ela menciona o quê? Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo, a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. Então, se a pessoa recusar, busca o Estado juiz, né, para que o Estado juiz ele venha dirimir e ele venha decidir, né, sobre a instituição, né, sobre a instituição ou a solução do problema, do conflito. Tem que ter, como tudo que a gente discutiu dentro do direito até hoje, eu tenho falado com vocês, a gente fez a parte de qualificação. Vocês lembram como é que faz qualificação? Se eu pedir para vocês redigirem um contrato aí com cláusula arbitrária, vocês conseguiriam fazer para mim, sem buscar na internet, pelo menos a qualificação? Então, assim, na cláusula compromissória, a redação ela tem uma importância peculiar, né? Então, você tem que verificar algumas situações, né? A possibilidade de complementá-la, ou seja, se essa cláusula compromissória ela é restrita, né? Se ela é restritiva, ou se ela é exemplificativa, se ela tem uma condição aberta, se há possibilidade de haver uma complementação. A definição dos números de árbitros, 1, 3, 5, 7, né? E a gente mencionou a questão de números ímpares para que não haja empate. O local, o lugar da arbitragem, cidade, né? Ou de repente uma própria entidade que já é estruturada. O idioma, né? O idioma para ser utilizado na arbitragem. Mas como assim o idioma? Você vai pegar contratos, por exemplo, com o Google, né? Com empresas, contratos em inglês. Câmaras arbitrais vão tratar em inglês. Você vai tratar com algum, né, lá na Rússia, você vai falar em russo, você vai com empresa. Hoje, quando falo dentro do cenário internacional, a língua inglesa é a que prevalece. Mas você tem muito contrato feito em chinês, você tem contrato feito em árabe, tem contrato feito em russo, espanhol, português. E aí as partes, né, que vão deliberar sobre o idioma que vai ser utilizado, né, que vai ser adotado para discussão. Regras, né, de direito aplicável ao fundo do litígio, quais são as regras do direito, direito nacional, direito internacional, né, de que origem, a gente já mencionou isso. Possibilidade de alteração do regulamento, né, aí vem a questão da autonomia da vontade das partes, se as partes são autônomas, né, se as partes possuem a possibilidade, né, de discussão, elas vão estar podendo pactuar essas condições. Quem está seguindo o slide, quem está no slide 33, vai ver agora um modelo, né, dessa cláusula, dessa condição aí, né, dessa redação. Então, no primeiro ponto, né, está lá, ó, qualquer controvérsia decorrente da interpretação ou da execução do presente contrato será definitivamente resolvida por arbitragem, de conformidade com as regras de arbitragem. Aí você já está a cláusula aberta. Aí você vai identificar qual que é o órgão ou qual que é a instituição. O número de árbitros será aí você já tem lá, um ou três árbitros, mas é uma possibilidade que você deixou em aberto para ser preenchida no momento que você fosse firmar esse compromisso. A arbitragem terá sede ou seja, qual local, e obedecerá obrigatoriamente às regras da arbitragem do órgão tal. Você também vai estabelecer. O idioma oficial da arbitragem será né, você vai determinar qual que é o idioma. A arbitragem será regida qual que é a legislação, né, qual que é o diploma legal que vai ser utilizado para a realização desse momento de solução dessa querela. Né, e aí você tem o compromisso arbitral. Então a gente estava falando até agora da cláusula compromissória. Até esse momento a gente estava mencionando a cláusula compromissória,
E agora a gente cita a questão do compromisso arbitral. O que é um compromisso arbitral? O artigo 9º da Lei 9.307, ela vai estabelecer o seguinte: o compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ela ser judicial ou extrajudicial. Então, o compromisso legal é quando as partes vão assumir, né, essa obrigação de levar perante a um terceiro, dentro da esfera judiciária ou não, para a solução desse problema. O instituto desse mecanismo, né, que está previsto lá no artigo 7º que a gente acabou de ler, ele institui o quê? Por força judicial no caso de ausência ou recusa. Lembra lá que nós mencionamos quando o sujeito é notificado e ele se recusa a ir perante o Estado, perante a corte arbitral? Nesse caso, a parte que não está vendo o contrato ser cumprido, ela busca o Estado juiz. A gente mencionou. O juiz poderia deliberar. Ele vai deliberar o quê? Pela implementação da arbitragem, ou ele vai decidir no caso concreto do pedido formulado pela parte. O artigo 9º, parágrafo 1º, fala o seguinte: o compromisso arbitral celebrar-se-á por termo nos autos. Compromisso arbitral celebrar-se-á por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a demanda. Então, o compromisso ele vai ser feito por termo. O que é termo? Escrito. Então, compromisso arbitral é um termo assinado, da pessoa se comprometendo a solucionar o problema ali perante o juízo arbitral. Tá? Trata-se de um mecanismo de forma normal da arbitragem, vinculado à cláusula compromissória, conforme a própria legislação define. Tá? Onde que está isso? Parágrafo 2º do artigo 9º. O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por duas testemunhas ou por instrumento público. Toma nota aqui. Essa informação ela é um tanto quanto importante. Olha só. O compromisso arbitral é um documento, parece um contrato, para poder garantir, né, a lisura, para garantir a validade, a probidade do ato em si, ele exige que ele seja assistido e que haja testemunhas assinando. Né? Então, nesse caso, as testemunhas, num volume de 2 pessoas, assinarão, né, o compromisso arbitral. Agora, se eu fizer isso perante um juiz, um tabelião, um notário, aí, nesse caso, poderá ser feito o quê? Por um instrumento público, sem a necessidade das 2 testemunhas. As 2 testemunhas serão necessárias se for feita de forma escrita e particular. Por que isso? Para evitar que haja uma futura alegação de coação. Né? Coação essa que poderia gerar a anulação daquele documento, né? Por conta do vício, no vício de consentimento. Pessoal, como é que está indo aí? Porque falhou tanto aqui. Eu estou em débito com vocês. Como é que está? Não, tá tranquilo, professor. Tá muito bom. Pelo telefone está melhor do que no computador? Tá bom. Tá, pelo telefone, pelo celular, aí tá saindo tranquilo aqui pra gente. Tranquilo, estou ouvindo direitinho. Beleza. Para mim que é ruim, cara, porque eu fico com esse negócio segurando aqui na mão, eu fico preso, eu fico trocando de um lado para o outro. Qual que é o suporte no camelódromo? Eu tenho suporte aqui, cara, eu tenho suporte. É porque eu não estava prevendo, né? Não estava previsto essa... Eu tenho suporte para fazer uns videozinhos. Vamos lá. São agora... Deixa eu ver aqui. 3 para as 8. Vamos interromper. Igual ontem. Vamos interromper, senão eu não vou conseguir terminar e vai ficar picado.
Parou onde aí, Cristiano? Fazendo favor. Eu parei no slide 37, Oi. iniciando o slide 38. Beleza. E aí nós falamos sobre os requisitos obrigatórios, e a gente vai começar a falar do requisito facultativo. Falta 5 minutos só. Facultativo eu tenho aqui, eu falaria pelo menos mais uns 10, 15 minutos. Poderia até falar menos, mas vai falar mais ou menos isso. Se eu colocar aí 5 minutos, talvez finalizaria, talvez não. E tá tendo esses problemas? Eu vou finalizar, peço desculpa para vocês por hoje. Tá sendo a internet, porque entrei ali, voltei e tá travando, então é a internet, não é o computador. Professor, não é só o seu, não. Acho que é geral mesmo que está acontecendo isso. Que é um desrespeito, né? Mas tudo bem. Que é um desrespeito, né? Mas eu fico chateado com esse negócio. Mas tá bom. Pessoal, peço só que coloquem um nome na hora que for saindo, mesma coisa que a gente faz sempre, até para mim poder estar dando a presença de vocês. Depois eu vou lançar as presenças todas, vocês devem ter visto que eu não lancei as presenças, eu vou estar lançando. Mas assim, qualquer coisa eu estou à disposição. Essa matéria ela é um pouquinho mais chata do que a outra, até porque ela é mais antiga, ela é mais densa e ela não é tão idealista, né? Ela é extremamente legalista. Vocês estão vendo que tudo que a gente está falando aí está baseado em lei. Não dá para fugir tanto, a gente está ficando preso quase que na legislação que instituiu a arbitragem. Diferente da mediação, diferente da conciliação, diferente da negociação, aqui a gente fica muito preso, né? Ela é uma legislação, uma medida estritamente positivada, tá? Então, mas nós vamos conseguir superar isso aí. Peço desculpas de novo, chateado por ter dado esses problemas, mas a gente conseguiu pelo menos minimamente contornar essa celeuma, tá? Vejo vocês na terça-feira, se Deus quiser, tá bom? Qualquer dúvida, se precisar, vocês têm meu contato, pode mandar lá, eu respondo. Tá bem? Tá bom. Valeu, professor. Obrigado. Um abraço, com Deus. Boa noite. Até mais. Até.